Neste vídeo, nós vamos falar sobre a radiciação de números reais. Nós vamos apresentar a definição, da raiz enésima de um número real. Vamos estudar algumas propriedades que são válidas para as raízes enésimas. E com isso nós vamos conseguir apresentar a definição de potenciação real com expoentes racionais. Então a gente começa definindo aqui a raiz enésima de um número real. Então nós temos o seguinte, se x é um número real e n é um número natural maior ou igual a 2, n vai ser o índice da raiz, e a gente começa aí com raiz quadrada. A raiz enésima de x, que a gente denota por raiz enésima, o n aqui como índice do x, que a gente chama de radicando, por o seguinte, se o x é zero, a raiz enésima de zero é sempre igual a zero, pensando que o n é maior ou igual a 2. Agora a gente tem a seguinte restrição, a gente precisa olhar para a paridade do n. Se o n for par, então a gente só vai definir raiz enésima se o x for um número real positivo. Então a gente tem que colocar essa condição, Nós, nos reais, nós não calculamos raiz enésima com n par para números negativos. Isso é válido lá no conjunto dos números complexos, mas para os reais isso não é definido. Então nós temos assim, se n é par, a condição aqui é essa. Se n é par e x é positivo, n par e x positivo, então a gente pode definir a raiz enésima como sendo o número real w positivo, Então lembrando, raiz enésima é sempre também aqui no caso de índices pares, Quando o n é par, então nós temos a raiz enésima de x, então nessas condições, x positivo, isso aqui é um número w positivo, essa condição também muito importante, w positivo, isso vale, quem é esse w? W é o número tal que w elevado a n seja igual a x. Então, colocada essa condição, a gente não tem, por exemplo, que a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, como às vezes, a gente escuta dizer, porque tanto 3 quanto menos 3 elevados ao quadrado, que é a raiz, que é o índice da potência, é igual a 9. Tá, mas eu estou definindo a raiz quadrada, ou a raiz enésima como número positivo, então é mais 3. Agora, se n é ímpar, então a raiz enésima de x é o número real w, tal que a condição é a mesma, w a n igual a x, w a n igual a x. Só que aqui o w pode ser negativo, então quando o índice da raiz é ímpar, nós podemos ter que o w, a raiz enésima, com n ímpar, de x ela pode ser sim um número negativo. Muito bem, Então aqui alguns exemplos. Alguns exemplos nós temos a raiz quadrada de 16 é 4, Então não é mais ou menos 4, é 4, sempre raiz. Aqui o índice é 2, raiz quadrada é o índice 2. Então aqui tem que ser positivo e a raiz vai dar positiva. Por quê? Porque 4 é positivo e 4 ao quadrado dá 16. Agora a raiz cúbica de menos 8, índice ímpar, pode ser negativo, ela é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. E a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. A raiz quarta de 16 sobre 81 é 2 terços. Novamente, índice par. Se o índice é par da raiz, então tem que ser positivo aqui. Tanto radicando quanto a raiz enésima vai dar positivo. Por quê? Porque 2 terços elevado à quarta, que é o índice da potência, é 16 sobre 81. Então nós temos aí esses exemplos, mas na prática, nós vamos ver como a gente pode usar as propriedades, para extrair raízes enésimas. Então temos aqui algumas propriedades, observando o seguinte, que nós vamos tomar nm números naturais, eles são aqui números naturais, e o n e o m são maiores ou iguais a 2, e x e y são números reais não nulos,
tal que tem que satisfazer as seguintes condições, né? Quando o índice da raiz é par, então o x tem que ser positivo, o y tem que ser positivo, x vezes y positivo, x sobre y positivo, x a m positivo, né? E quando o m é par, a raiz enésima de n, a raiz enésima de x tem que ser positivo. Todas essas condições foram colocadas para que faça sentido, né, falar nessas propriedades. Aqui, por exemplo, ó, raiz enésima de xy. Se o n é par, xy tem que ser positivo. Isso aqui é igual a raiz enésima de x vezes a raiz enésima de y. Só faz sentido se o n for par, se o x e o y forem positivos. Daí, por exemplo, a radiciação 3 aqui, né, propriedade. Nós temos raiz emésima da raiz enésima de x. Então, se o m é par, a raiz enésima de x tem que ser positiva. E aí, para falar em raiz enésima de x, se o n for par, o x tem que ser positivo. Então, tudo isso foi só para resumir, assim, colocar essas condições. A primeira propriedade que diz que a raiz enésima de x vezes y é o produto das raízes enésimas de x e y. E aqui a raiz enésima de x elevado a m é a raiz enésima de x a m. A raiz emésima da raiz enésima, então quando a gente tem raiz e raiz, nós multiplicamos os índices, m vezes n, aqui raiz de x. E a raiz enésima de x sobre y é igual a raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de y. Então, com todas as restrições, né, de sinal, quando n é par ou m é par, né, nós podemos provar estas propriedades a partir da definição. Então, vamos fazer uma delas, né? As outras são análogas. E a primeira aqui, por exemplo, que a raiz enésima do produto é igual à raiz enésima das raízes enésimas. Então, nós vamos chamar a raiz enésima de x, nós vamos chamar de w, e a raiz enésima de y, nós vamos chamar de z. Mas o que isso significa, né? Isso significa que w elevado a n é x e z elevado a n é y. Né? E, portanto, se a gente calcular x vezes y, isso aqui vai ficar w elevado a n vezes z elevado a n, onde n aqui é um número natural, w e z são números reais. Portanto, a gente pode aplicar aqui a propriedade de potenciação e escrever isso aqui como w vezes z elevado a n. Né? Mas o que significa w vezes z elevado a n ser igual a x vezes y? Significa que a raiz enésima de x vezes y é igual a w vezes z, que era também o w, a raiz enésima de x, e o z era a raiz enésima de y. Portanto, está provada aqui neste caso, né, a igualdade, né, a propriedade de radiciação 1, raiz enésima do produto é igual a raiz enésima de x vezes raiz enésima de y. Como eu observei, né, tem que tomar aí os devidos cuidados. Por exemplo, a n é par. Se n é par, só faz sentido calcular com x positivo e y positivo. E além disso, o w é positivo, o z é positivo. Então, aqui o produto de x com y é positivo, né? E então faz todo o sentido, né, calcular a raiz enésima de x vezes y. E aí também o w e o z são positivos, a raiz enésima vai dar o produto de dois positivos, que é positivo, ou seja, todas as condições elas estão satisfeitas, né? Essas restrições nas condições de existência são satisfeitas. Tá certo? Assim por diante, a gente, né, tem aqui todas essas propriedades de radiciação provadas, né, nas notas de aula. E com essas propriedades, né, na verdade, já com a prova da segunda, a gente consegue mais uma, que é o seguinte, né? Se a gente tem um número natural L maior ou igual a 2, então a raiz enésima de x a m é igual à raiz. Aqui a gente pode multiplicar tanto o índice da raiz quanto a potência do radicando pelo mesmo número natural. Então a gente tem NL e ML. Isso aqui ainda continua sendo igual. E aqui a prova é feita, né? No caso, se nós chamarmos de W a raiz enésima de x elevado a m, então a raiz enésima de x a m a gente chama de W. Isso significa que W elevado a n é x a m. E, portanto, x a m elevado a elevado a L vai ser W a n elevado a L.
né? E aqui a gente tem a regra de potenciação, potência de potência. Então fica x a m vezes L é igual a W elevado a N vezes L. Né? E aí o que significa fazer isso? Né? O que significa dizer que W elevado a NL é igual a X a NL? Significa, por definição de raiz enésima, que a raiz NL de X elevado a ML é o W. Né? Mas por outro lado, o W também era a raiz enésima de X a M. Então está provado aí, e aí é claro, eu faço só uma observação aqui, no caso em que N é par, X a M é positivo, sempre teremos NL, aqui está escrito errado, né, preciso corrigir, mas a gente sempre vai ter NL par, né? Não é ara, vai ser par, independentemente da paridade de L. Claro, todo número par multiplicado por outro número sempre é par, não importa se o L é par ou ímpar. E aí essa propriedade da radiciação 5, né, ela nos permite resolver o seguinte exemplo. Vamos ver. Nós fizemos um exemplo parecido lá com as potências, né? E aqui a gente pede para colocar em ordem crescente os seguintes números: raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 4 e raiz quarta de 3. Né? Lá, no caso da potenciação, a estratégia era reduzir os três números à mesma base, né, de potência. E aqui, para comparar, nós vamos reduzir essas três raízes ao mesmo índice. Nessa aqui, raiz quadrada de 2, o índice é 2, aqui é 13 e 4. Por causa dessas propriedades, por causa da propriedade de radiciação 5, nós sabemos que se a gente multiplica o índice e a potência pelo mesmo número natural, continua sendo igual, né? A raiz continua sendo a mesma. Então a pergunta é: como multiplicar 2, 13 e 4 pelo mesmo número para que a gente continue, né, ali valendo, tendo de fato aí esses mesmos números e agora a gente consiga compará-los? Bom, multiplicar pelo mesmo número, nós vamos multiplicar pelo MMC de 2, 3 e 4. O MMC de 2, 3 e 4 é 12. Então, se nós tivermos raiz aqui enésima com n igual a 12, a gente vai conseguir comparar. Mas aqui é 2. Para transformar esse 2 em 12, a gente multiplica por 6. Só que ao multiplicar o índice por 6, a potência, que no caso é 1, também tem que ser multiplicada por 6. Então fica assim, ó, raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 vezes 6, e aqui 1 vezes 6. E aí, 2 vezes 6 é 12, 2 a sexta é 64. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que a raiz 12 de 64. Raiz cúbica de 4. Bom, para transformar esse 13 em 12, a gente vai multiplicar por 4. Então, se multiplica por 4 o índice da raiz, a potência é multiplicada por 4, 1 vezes 4. Então, aqui é 1 vezes 4, aqui 3 vezes 4, 12. Portanto, a raiz cúbica de 4 é a raiz 12 de 4 a quarta, que é 256. Né? E a raiz quarta de 3, eu vou multiplicar por 3 o índice da raiz e a potência, então fica a raiz 12 de 3 ao cubo, que é a raiz 12 de 27. Então agora a gente tem raiz 12 de 64, raiz 12 de 256 e raiz 12 de 27. Então aqui o do meio é o maior, né? E aqui o raiz quarta de 3 é o menor. Então fica raiz quarta de 3, raiz quarta de 2 e raiz cúbica de 4 colocados aqui em ordem. E aí continua aqui as provas, né, as demonstrações para aqueles outros casos ali, os casos radiciação 3, radiciação 4, mas aqui, né, tem uma definição que nos permite agora definir a raiz, a potenciação com expoentes racionais. Então vamos olhar para essa definição, né? Nós temos o seguinte: sendo x um número real, nm números naturais diferentes de zero e n maior ou igual a 2 quaisquer, como definir a raiz, na verdade, x elevado a m sobre n? Como definir aqui essa potenciação onde o expoente é um número racional, é uma fração, né? Bom, isso aqui é definido assim: se o x for zero, então x elevado a m sobre n é zero. E é claro que m sobre n, nessas condições, vai ser diferente de zero. Então,
também vale que 0 elevado ao número racional é 0. Se n é par e x elevado a m é positivo, então x elevado a m sobre n é igual à raiz enésima de x a m. Se n é ímpar, então x elevado a m sobre n é a raiz enésima de x a m. Então é sempre raiz enésima de x a m. É claro que tem que tomar o cuidado em relação à paridade para saber se pode definir, né? Se a gente pode definir. Então aqui alguns exemplos, né? 2 elevado a meio. Quanto que é 2 elevado a meio? Então tá aqui, ó, o denominador, que é o n, se transforma em índice da raiz. O numerador, que é o m, é a potência. Então fica a raiz quadrada de 2. Menos 32, quanto que é menos 32 elevado a 3 quintos? Denominador vira índice da raiz, numerador é a potência do número ali da base, né, da potência. Vira radicando, menos 32 elevado ao cubo. Né? Bom, isso aqui já é aplicando a definição. Se a gente quiser resolver isso aqui ainda, nós podemos escrever 32 como 2 à quinta. Então fica 2 à quinta ao cubo, e aí o menos elevado ao cubo ainda é menos, né? Porque a potência é ímpar. E aqui 5 e 3 dá 15. Então a gente tem raiz quinta de menos 2 elevado a 15. Raiz, aqui o índice é ímpar, então se o número é negativo, continua negativo. E a gente transforma esse número em 2 elevado, olha só, a potência vira numerador, o índice da raiz é denominador. Então fica menos 2 elevado a 15 sobre 5, que é menos 2 ao cubo, que é menos 8. Também aqui, né, 2 cubos elevado a 3 quartos. 2 terços, né? Desculpa. 2 terços elevado a 3 quartos. Isso daqui dá raiz quarta, denominador vira aqui o índice da raiz, raiz quarta de 2 terços elevado ao cubo. Então fica raiz quarta, aqui a gente usa a propriedade de potenciação, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo 27. Então é a raiz quarta de 8 sobre 27. Né? E aqui nós podemos agora, né, com esta definição, provar que aquelas propriedades de potenciação, por exemplo, produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Potência de potência é só pegar e multiplicar as potências, x a n m. X vezes y elevado a n, ou seja, a potência do produto é igual ao produto das potências. A potência da divisão é igual à divisão das potências. E aqui x a n sobre x a m é x elevado a conserva, né, na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então todas essas propriedades também são válidas para o caso em que agora os expoentes são racionais. Então vamos ver uma delas, por exemplo, a primeira, tem que ser feita a primeira, mas é análogo e todas estão aí feitas em detalhes. Né? Então vamos ver o que acontece. Né? A gente tem o x a n vezes x a m, agora no caso, ficou muito escuro ali, né? Então assim, x a n vezes x a m. Só que agora o n é um número racional, ou seja, ele é um p sobre q, e o m é um racional, um r sobre s. Bom, p, q, r, s tem que ser diferente de zero. E além disso, o q e o s, que são os denominadores, eles têm que ser maiores ou iguais a 2, né? Naturais maiores ou iguais a 2, porque eles vão fazer o papel de índice da raiz, né? Ou seja, no mínimo raiz quadrada. Então fica assim, ó, x a n vezes x a m. A gente troca o n por p sobre q e o m por r sobre s. E a gente faz o seguinte, né? Aqui a gente reduz, a gente tem um denominador que é q e o outro denominador que é s. Nós vamos obter o mesmo denominador. Para obter o mesmo denominador, a gente multiplica o q aqui por s, que vai ficar qs. E só que se multiplica o denominador por s, o numerador também tem que ser multiplicado por s. Então fica ps sobre qs. E aqui r sobre s nós vamos multiplicar por q, o numerador e o denominador. Então fica rqsq, está aqui.
E isso, né, por quê? Porque agora nós vamos escrever esse número x elevado a ps sobre qs como sendo raiz, olha só, denominador vira índice da raiz, qs. Raiz qs de x elevado a ps, tá aqui. Vezes esse outro aqui, raiz qs de x elevado a rq. E aí nós usamos uma propriedade ali de radiciação, que é produto das raízes com o mesmo índice, é a raiz QS do produto XPS XRQ. E aqui P vezes S e R vezes Q são números naturais. A gente pode usar a propriedade de potenciação. Produto de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes PS mais RQ. Então ficou raiz QS de x elevado a PS mais RQ, que a gente transforma de novo, né, nesse número, que na verdade é o mesmo número, mas a gente escreve novamente como potência de expoente racional. Fica x elevado a PS mais RQ, que aqui é essa potência, e o índice da raiz é denominador, QS. Quebramos essa soma aqui de frações em 2, né? Então fica PS dividido por QS é P sobre Q, porque o S simplifica. QR sobre QS agora é o Q que simplifica, então dá R sobre S. Então fica x elevado a P sobre Q, que é o N, mais R sobre S, que é o M. E aí está provado que x a N dx a M é igual a x N mais M, também para o caso de expoente racional. E assim por diante, né, essas outras ali ficam provadas. E aí nós temos finalmente aqui uma definição que é a seguinte: bom, quando o expoente é um número racional, como que é x elevado a menos n? Será que continua sendo como aquela definição que nós temos para os naturais? Bom, x a menos n é x a menos p sobre q. É 1 sobre x elevado a p sobre q, ou seja, é o inverso aqui, trocando o sinal do expoente. Continua valendo, tá certo? Estamos definindo. Tem que provar? Não, é definição. Definição não se prova, né? Então, por exemplo, né, aqui a gente tem 2 elevado a menos 1/3. Quanto é isso? É 1 sobre 2 elevado a 1/3. Só que 2 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 2. 49 sobre 36 elevado a menos 3/2. É 1 sobre 49 sobre 36 elevado a 3/2. E aqui, esse número aqui no denominador, o 2 é a raiz quadrada, o 3 é a potência, né, o cubo. Daí a gente escreve 49 como 7 ao quadrado, 36 como 6 ao quadrado. E aqui a gente usa potência de potência, né? Então fica 7 sobre 6, coloca esse quadrado para fora aqui. Potência de potência é o 6. E aí a gente escreve de novo esse número aqui no denominador como 7/6 elevado a 6 sobre 2, né? Que é o índice da potência. 6 sobre 2 é 3, então fica 1 sobre 7/6 elevado ao cubo, que é 1 sobre 7 elevado ao cubo é 343, 6 ao cubo é 216, então fica o inverso de 343 sobre 216 avos, que é igual a 216 sobre 343. Né? E eu já havia dito para vocês que nós não vamos falar aqui da potenciação para expoentes reais, por exemplo, raiz quadrada de 2 elevado a π, porque isso é feito ali num momento específico, né, do curso, né, quando a gente estuda com mais rigor os números reais. Então, é por aqui que a gente para, né? E vamos, no nosso próximo vídeo, treinar todas essas propriedades de radiciação e de potenciação. Então, até o próximo vídeo.